reclamações e queixas ao palácio e nada foi feito. E, de muitas maneiras, o único motivo pelo qual ele saiu em 2011 foi que Christopher Gait, que era o secretário particular da rainha, basicamente o tirou de cena. Foi por causa das revelações sobre Epstein. Não teve nada a ver com o Andy das milhas aéreas e com as críticas ao seu papel de representante especial. Então, sabe, isso é mais uma das coisas chocantes, como ele foi protegido. E mesmo quando ele saiu em 2011, ele ainda fazia missões comerciais pagas pelo contribuinte e ainda fazia negócios privados por fora, sem que ninguém parecesse se importar. Então, deixei de fora algum outro grande acontecimento da vida dele durante sua ascensão? Não, acho que esses são os principais pontos. Ele entrou para a Marinha em 79 e saiu 21 anos depois. E eles se divorciaram, claro, muito rápido. Quero dizer, se separaram em 6 anos e se divorciaram em 10. Não se viam muito nos primeiros anos do casamento. E é por isso que todo mundo fica tão perplexo com o fato de eles serem tão bons amigos agora e morarem juntos, sabe? 26 anos depois de terem se divorciado. Você diria que ele plantou as sementes da própria queda durante sua ascensão? Ou tudo isso veio depois? Não, acho que os sinais já estavam lá. Mesmo quando saía para essas viagens promocionais, no começo dos anos 80, ele já estava fazendo tudo errado. Houve um momento em que ele foi lidar com o desastre de Lockerbie e fez alguns comentários bem imprudentes. Teve um momento em Los Angeles, em 1982, em que ele apontou uma pistola de tinta para os jornalistas ao seu redor, cobrindo as roupas e os equipamentos das câmeras deles com tinta, e teve que pagar uma indenização. Então, há quase um tipo de autossabotagem nele que é difícil de entender. Então, não, havia sinais desde o começo. Quando falo com as pessoas, todos dizem que era um acidente anunciado. Não sei o que fazer com ele. Sabe, você não poderia, aos 40 anos, colocá-lo em Balmoral e simplesmente deixá-lo sozinho. Mas, claramente, ele precisava ser controlado e isso não foi feito direito. E quais foram os motivos pelos quais ele e Fergie se divorciaram? A rainha falava em divórcio. Ambos tinham casos e a rainha achava que tudo isso pegava muito mal perante o público. Acho que duas das piores coisas que estavam acontecendo eram que ela estava sendo flagrada com um homem chamado Steve Wyatt, que tinha ligações bastante duvidosas com a Líbia e o Iraque. E então ela se envolveu com seu consultor financeiro, John Bryan, que foi flagrado chupando os dedos dos pés dela em agosto de 1992. Havia muita coisa acontecendo. As pessoas a criticavam chamando Fergie de aproveitadora. Reclamavam de seu exagero e diziam que ela não contribuía para a da família real. Então havia uma sensação de que, sabe, basicamente ela precisava ser afastada. O que achou da resposta do chupador de dedos? Ouvi ele dizer em entrevista que as crianças estavam lá e que só brincava, não era fetiche por chupar dedos. Sim, acho que ele está certo. Todos usamos esse termo, mas confio em John Bryan, que eu entrevistei e com quem jantei 2 vezes. Eles estavam brincando. Ele disse que era Cinderela e beijava os pés dela. Ele era muito popular com as crianças e dava a ela a estabilidade emocional que Andrew não conseguia. O mais extraordinário dessa história é que havia agentes de proteção ao lado deles. Mesmo assim, eles não notaram paparazzi correndo pela floresta, perto deles por vários dias, que poderiam facilmente ser assassinos. Acho que esse é um dos temas que continuam surgindo no livro. Há outro momento em que André está tentando seduzir essa mulher no Havaí, e o marido da mulher. Ele contratou um detetive para segui-la, suspeitando de um caso com Kevin Costner, mas descobre que ela janta com o príncipe André. Eles estavam literalmente nos arbustos, uns 30 metros de distância. Mas, sabe, parte do problema era que André se recusava a registrar as pessoas no portão de segurança do Palácio de Buckingham. Ele era muito ofensivo com qualquer um que o questionasse sobre esses visitantes, que iam de prostitutas até pessoas como Ghislaine Maxwell, Caprice e outros. Acredito que isso era parte do problema e Paul Page já comentou sobre isso.
Sim, então relançamos nosso podcast do Paul Page esta manhã e algumas das alegações que ele fez incluíam que Ghislaine Maxwell estava entrando sem registro, que eles faziam piqueniques românticos juntos e que possivelmente eram amantes. Sim, E é tudo verdade. Você acredita nisso tudo? Achou outra prova que confirme o que Paul falou? sim, falei com uma das melhores amigas da Ghislaine que disse o mesmo. Então, como André e Ghislaine se conheceram pela primeira vez? Bem, quero dizer, a história é que eles se conhecem desde que ela estava em Oxford, nos anos 80. Eu não acredito nisso, não tem como eles circularem nos mesmos ambientes. Mas eu acho que foi em Nova York, onde ela era uma grande socialite, assim como Fergie, e eu acho que a apresentação veio através da Fergie. E Fergie apresentou Ghislaine ao Andrew e, claro, apresentou o Andrew ao Epstein. Então, isso antecede a narrativa da grande mídia, não é mesmo? Sim, a narrativa da grande mídia é 1999. Foi isso que ele disse. Até Alastair Watson, secretário de Andrew, escreveu para os jornais dizendo que foi no início dos anos 90, Steve Hoffenberg afirmou que foi em 1991. Essa é só uma das várias mentiras que Andrew contou. E sabe, temos esse período em que não sabemos exatamente o que estava acontecendo, que tipo de acordos comerciais estavam sendo feitos. Isso ganha importância após 2001, quando Andrew leva Epstein a viagens de negócios, fecha acordos para ele e recebe parte dos lucros. Então, a narrativa da grande mídia sobre como Maxwell conheceu Epstein era que ela estava de luto pela morte do pai e foi para os Estados Unidos. Mas nós entrevistamos Ari Ben-Menashe e é possível que ele volte na próxima semana também, pessoal. Conversei com ele recentemente e ele disse que Robert Maxwell, você sabe, tinha essa enorme rede de espionagem funcionando e que Robert Maxwell trouxe Epstein para o grupo, que Ari não gostava dele. E Ghislaine e Jeffrey se conheciam bem antes do que dizem por aí que teria acontecido quando ela foi para os Estados Unidos, quando ela estava de luto. Você já investigou esse lado da história? Um pouco, não muito, sabe, porque tem muita coisa para cobrir. Eu não fiz isso. Quer dizer, claramente, tem o American Conspiracy Man, de Greg Gungor. Quer dizer, existem, sabe, claramente várias fontes secundárias que falam sobre isso e acho que Michael Wolff fala sobre isso também. Quero dizer, a forma como Maxwell trouxe o dinheiro dele, ou trazia, era trabalhando com Trump, basicamente lavando dinheiro. E Epstein fazia parte desse esquema de lavagem. Então, nesse caso, tive que me basear apenas em fontes secundárias. E quanto à forma como Paul Page descreveu Andrew tratando os funcionários? Muito condescendente, rude, xingando bastante. Você viu isso com outros funcionários? Com certeza, há várias partes do livro sobre o comportamento estranho dele e sua grosseria com funcionários que ele não via como pessoas normais. Até funcionários de alto escalão e chefes da casa eram tratados igual. Por isso, acredito que as acusações de bullying contra Meghan Markle foram abafadas, pois isso levaria pessoas a questionar: se investigam ela, por que não Andrew? Sim, há muito material e continua chegando. Normalmente, é sempre o mesmo tipo de coisa. Quero dizer, só o pavio muito curto dele, a arrogância dele com as pessoas. E eu tenho histórias de pessoas que passaram o dia inteiro com ele, e diplomatas o guiando, e ele claramente nem percebe essas pessoas, porque ele se apresenta para elas à noite. Sabe, eu acho que ele é um narcisista completo. Parece que há vários deles na família real agora. E quão graves eram essas histórias sobre como ele tratava os funcionários? Você tem alguma anedota? Sim, quero dizer, é gritar com os cozinheiros porque fizeram algo com a carne que ele não queria, gritar claramente com policiais. Há uma história famosa de policiais pegando ele como um invasor quando saiu para caminhar nos jardins e dando uma boa surra, até que, entre aspas, perceberam que era o príncipe André. Então quero dizer, eles se vingaram. E, você sabe, histórias com gente de alto escalão.
Tem uma história com David Anderson, que administrava a casa em Hillsborough e foi chamado de imbecil por ter chamado a rainha-mãe de rainha-mãe, em vez de Sua Majestade Rainha Elizabeth. Tem uma história com, quero dizer, ele é muito rude com pessoas como o detetive da princesa Diana, pedindo para ele sair do assento da janela nos voos reais porque ele queria sentar na janela. Kenworth disse que ele foi um dos homens mais rudes que conheceu. Se você olhar os comentários abaixo de qualquer artigo recente, quase todos relatam histórias sobre a grosseria dele. É extraordinário. Quero dizer, a maioria de nós tenta se dar bem com as pessoas e fazer com que gostem da gente. Ele parece ser exatamente o oposto. Ele tem algum tipo de síndrome de Tourette. Então ele é grosseiro com todo mundo. Por quê? Por que ele se associou ao Epstein? Bem, Epstein deu contatos para ele, que foi o que ele disse na entrevista ao Newsnight, e claro, pagou as dívidas da Fergie e deu a ele esse fornecimento constante de mulheres e o levou para a alta sociedade. Sabe, não muitos dos amigos dele tinham ilhas, fazendas e mansões em Palm Beach. Para Epstein, ele era um idiota útil que lhe dava respeitabilidade e abria portas devido ao seu papel comercial. Então era uma situação vantajosa para os dois.